Olá, paz do Senhor Jesus, amados e amadas, eu vim hoje compartilhar um milagre que eu recebi, porque hoje completam 3 anos para a glória de Deus que o Senhor Jesus Cristo me libertou do vício da bebida. Eu estava firme na igreja, congregando, fazendo os trabalhos da igreja, e por um vacilo eu tomei um gole de cerveja e voltei a beber, porque eu tinha sido liberta, né? E voltei a beber. Fiquei mais um bom tempo, uns 6 anos. Ia à igreja, mas não participava, não ceava. Então ficou, e um abismo chama outro abismo. E só fazendo coisa errada, né? Coisas que não condiz com a palavra de Deus, não é nada criminoso, mas não condiz com a vida cristã. E o Senhor, quando Ele tem propósito na vida da gente, Ele permite coisas, Ele cria situações para a gente poder chegar mais a Ele, porque os projetos dele não podem serem frustrados. E tem situações que Ele prefere nos machucar, prefere nos provocar uma dor que Ele sabe que a gente aguenta, para poder nos resgatar. E a palavra do Senhor fala que se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Está em João 8,36. E para a honra e glória do Senhor, Ele me libertou de uma maneira tão extraordinária, porque da primeira vez eu tive que eu parei de beber, eu tive uma certa luta, né, entre a razão e a fé, entre o que é certo, o que é errado, o que eu quero e o que o mundo me oferece. Eu resisti esse tempo, mas quando eu caí, né, então eu voltei, fiquei mais um tempo bebendo e tal, até que chegou um dia numa situação que meu irmão estava numa crise, e foi uma situação tão dolorosa que doeu na minha alma. E eu chorei bastante e fiz um voto com o Senhor Jesus Cristo, que se Ele resolvesse aquela situação por mim, que estava fora do meu alcance, do meu controle, do meu entendimento, eu deixaria de beber. Irmãos, foi uma coisa assim sobrenatural, extraordinária. O Senhor ainda não realizou o milagre, mas eu criei que eu, apresentando aquele propósito ao Senhor, Ele ia me responder e ia entregar o milagre que eu estava precisando e pedindo para Ele. Contudo, Ele não fez naquele momento, Ele está fazendo ainda. E eu creio que muito em breve eu vou trazer para vocês esse testemunho para exaltar o nome dele. E só que assim, Ele acatou aquele propósito que eu apresentei a Ele, aquele altar que eu levantei para Ele. E Ele acatou de uma maneira tão gloriosa, que Ele me deu tanta graça, porque, irmãos, eu bebia muito, eu era alcoólatra. E eu digo que eu era alcoólatra porque as pessoas, os estudiosos, médicos, psicólogos, psiquiatras, dizem que o alcoólatra, ele nunca vai deixar de ser alcoólatra. Mas eu digo no passado, porque eu creio que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo me libertou. Eu não briguei com a minha vontade, eu não briguei com a carne. O Senhor pegou aquele propósito e tomou para si, e naquela hora que eu entreguei esse propósito a Ele, Ele decretou a minha libertação, porque eu continuei ainda eu tinha 2 colegas que a gente bebia todos os dias juntas, no mercadinho próximo da minha casa, né? Nessa época eu ainda morava em Goiânia, e era maravilhoso. A gente está lendo uma amizade gostosa, só que o que eu estava vivendo não era legal. Porque eu saía do trabalho, eu já passava no mercado, eu chegava em casa com a bebida, e às vezes acabava, eu buscava mais, e isso era de segunda a sexta. Final de semana eu bebia horrores, às vezes a gente gasta o dinheiro que não tem, a gente fala às vezes coisa que não deve. Eu não aprontava na rua porque eu não era de beber na rua, eu não gostava de ir para bar, e então era em casa. Ou tomava umas 2, 3 ali naquele supermercado, era um mercado pequeno perto da minha casa, com essas 2 amigas que também bebiam, e daí levava sacolada de cerveja para casa. Aí bebia até altas horas ali sozinha, ouvindo música, uma coisa assim de escravidão total mesmo. E final de semana eu bebia dia e noite, né?
Então o Senhor me libertou. Onde eu quero chegar é o seguinte: o Senhor me libertou de uma maneira tão gloriosa que eu continuei ali com elas mais alguns meses, porque depois eu voltei para minha cidade de origem, né? E elas bebiam e eu tomando água com gás. Ah, você parou de beber? Parei. Vamos ver até quando. Falei, não, parei, graças a Deus. Irmãos, para a glória de Deus, eu não senti vontade, porque as pessoas falam que sonham, as pessoas sentem aquele desejo quase que incontrolável, tem que brigar com a sua natureza humana, brigar com a sua carne. Eu não quero, eu não vou fazer. Eu não tive isso. Deus me deu tanta graça, Deus me deu tanta graça, porque Ele tinha esse propósito de libertação na minha vida. Ele me deu tanta graça que eu não senti vontade, eu não sonhei bebendo, nada. Simplesmente parei. E eu fico, assim, encantada com o agir do Senhor, as coisas que Ele faz, porque há pessoas que têm que brigar, que têm que lutar para abandonar o vício, né, da bebida, que não é fácil, não é fácil. E Ele falou, tá liberta. E para a honra e glória do Senhor, hoje completam 3 anos que o Senhor Jesus Cristo me libertou. Era para eu ter gravado esse vídeo mais cedo, mas estou no trabalho, né? Tem visitas, então não deu para eu gravar mais cedo. Mas eu quero deixar aqui com os irmãos. Quando a gente abre o coração para o Senhor Jesus Cristo e que Ele tem propósito nas nossas vidas, a gente abre verdadeiramente, rasga o coração na presença dEle, para Ele, e clama o socorro dEle, certamente Ele se levanta em nosso favor e nos entrega a vitória. E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, completam 3 anos, 11 de fevereiro de 2023, um domingo, eu entreguei esse propósito ao Senhor. Eu levantei esse altar para o Deus Todo-Poderoso. Ele recebeu e me entregou a vitória imediatamente, porque nunca mais eu coloquei, e até a volta do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nunca mais eu colocarei bebida alcoólica na minha boca para honrar o meu Senhor, pela graça grandiosa, a graça que é imensurável, que Ele me concedeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria de compartilhar para que a fé de pessoas que vão ouvir esse testemunho possam ser edificados, que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Porque quando a gente ouve um testemunho, a fé da gente ela dá uma fortalecida, uma erguida, né, uma acorda. Então, o testemunho ele é muito edificante para as pessoas e para exaltar o nome do Senhor. Então, por isso eu estou testemunhando, e assim, é com muita alegria que eu compartilho com vocês esse testemunho, que para mim é extraordinário. Porque quantas pessoas se enveredam na bebida, como eu bebia horrores. Eu me arrependia. No outro dia eu amanhecia com uma ressaca moral. Eu chorava, arrependida, amargurada, porque eu não estava na presença do Senhor. Ia trabalhar de ressaca, com o corpo todo trêmulo. Eu queria parar. Eu queria. Porque toda vez que eu amanhecia nessa situação, eu dizia para mim mesma, eu não vou beber mais. À noite eu estava bebendo novamente. E por isso eu estou aqui, livre e limpa, para a glória de Deus. Porque o Filho me libertou e eu sou livre para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus por isso, e que esse testemunho chegue a outras pessoas, compartilhe, comente, e vamos disseminar para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a cada um. Amém?